A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e leva o homem para o céu. O texto fica em Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao 23, que diz assim: Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseie isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, de rigor espiritual. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, contra o pecado. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, durante a história da igreja, várias vezes, já no primeiro século, os próprios judeus, os próprios religiosos, eles criaram, além da lei de Moisés, que tinha lá escrito, ali no Pentateuco, que eles usavam, eles ainda criaram mais de 600 subleis, ou seja, criaram algumas regras, algumas leis que eram necessárias, que eram obrigatórias as pessoas seguirem, senão eram punidas, ou senão não eram reconhecidas como um religioso autêntico. O interessante é que essa ideia de buscar uma religiosidade, uma espiritualidade externa, demonstrar essa espiritualidade de uma forma externa, no jeito de vestir, aquilo que faz, aquilo que deixa de fazer, isso já vem de muito longe, já vem de muito longe. Então eles foram criando ali, a Bíblia vai chamar isso eram verdadeiras barreiras que impediam coisas que nem mesmo eles cumpriam. Por isso que Jesus bateu tanto nos fariseus, que eles cobravam tanta santidade, falavam tanto de santidade, botavam os vestes pomposos, pregavam em praça pública em voz alta, mas a soberba estava por trás de tudo isso, não era uma adoração genuína. E Deus levanta o apóstolo Paulo justo para pregar para os gentios. Imagine como que o apóstolo Paulo apanhou, porque o apóstolo Paulo veio quebrando todos esses dogmas, todas essas crendices, todas essas ordenanças mundanas que estavam no meio da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer: ainda que um anjo do céu, um de nós, pregue um outro evangelho sem ser esse que eu vos escrevo, que seja anátema, que seja maldito. E quando a gente olha para a história da igreja, meu irmão, minha irmã, isso vem acontecendo muito durante a história da igreja, desde os pais da igreja até os pré-reformadores, reformadores, Lutero, você vê ali a luta de Lutero escrevendo ali as 95 teses, denunciando vários comportamentos da igreja católica, uma coisa absurda. Mas também veio os protestantes também e as igrejas foram criando, Havia tempo em que não podia nem usar a sandália havaiana, que era pecado, Por exemplo, hoje parece que tem um estigma, A pessoa, se a pessoa não tiver de paletó e gravata, a pessoa não é crente. Então você percebe no clima tropical desse aqui, calor terrível, se criou. Isso aí são costumes. Costumes que já veio lá dos europeus, dos missionários quando vieram para cá. Entendeu? E as pessoas, e o terno virou um tipo de uniforme do crente. Não tem problema nenhum em você gostar de usar terno. O problema é quando o terno se torna um meio de espiritualidade, ou de demonstrar quem você é ou quem você deixa de ser. E fora isso, televisão era pecado, as pessoas quebravam a televisão, não pode usar uma bermuda,
tem que andar só de calça jeans, camisa até aqui, né? As mulheres, coitadas, são as mais perseguidas, são as mulheres, né? Tem que botar vestidão lá no calcanhar, que não pode isso, não pode botar uma maquiagem, um brinco. Então, são rudimentos humanos. Humanos. A verdade é essa. São regras que as pessoas colocam que elas acabam de tanto, é igual a mentira, né? De tanto você repetir a mentira várias vezes, dizem que a pessoa acaba acreditando que aquilo ali realmente é verdade. E as pessoas impuseram isso aos outros como se fossem verdades bíblicas. E ainda usando textos bíblicos fora de contexto. E isso tem atrapalhado a espiritualidade de muita gente. As pessoas ficam demonstrando aquilo que não são. Porque o verdadeiro evangelho, meu irmão, minha irmã, ele transforma a pessoa de dentro para fora. O verdadeiro evangelho muda comportamento. E eu não estou falando aqui do jeito da pessoa se vestir. Eu não estou dizendo que a pessoa vai se vestir, né, de qualquer jeito. Né? O apóstolo Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Então o cristão, ele tem que avaliar sim, né? Vestir decentemente. Claro, isso é óbvio, não precisa nem. Mas o que é vestir decentemente? Aí a pessoa tem que avaliar a cultura a qual você está inserido. Isso também leva em consideração. Uma certa feita, um missionário foi pregar numa aldeia de índio, e estava lá tal, e as mulheres lá têm o costume de ficarem dos seios de fora. Isso, dentro da cultura, não tinha problema nenhum. Não tinha nenhum teor sexual. Mas aí ele começou a impor lá das mulheres botarem camisa, levou camisa para as mulheres usarem, se cobrirem. Ele foi expulso da aldeia. Porque ele não se aculturou, ele não entendeu aquela cultura ali. Então, há essa questão que tem que ser avaliada com muita sabedoria. Agora, vários costumes se criaram. Não pode isso, não pode aquilo, e criticando ali, criticando aqui. Isso acontecia aqui, Paulo escrevendo aos Colossenses. Já havia aqui, capítulo 2, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, o dia de festa, o dia nova, ou o sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outro, protestando humildemente a culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum a sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprindo o bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que precede de Deus. Se morrestes com Cristo, com os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Ordenanças. Uma vez eu estava no seminário e um professor falou que ele estava numa aula psiquiátrica de uma determinada instituição e tinha uma menina lá, internada. A história dela foi que a igreja que ela fazia parte proibia de cortar o cabelo e ela sentou numa calçada, numa parede, encostou numa parede de piche, teve que cortar o cabelo e o presbítero da igreja tomou a carteira dela, né, e falou para ela que a partir daquele dia ela não era mais membro da igreja, não era mais crente. Tinha se desviado. A menina pirou por conta de um costume humano. E Paulo vai chamar isso de anátema. Maldito aquele que diz que é pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porém, isso não significa que, porque não tem um texto bíblico específico, significa que não seja pecado. Porque o que é pecado? Nós precisamos definir o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, meu irmão. Você acha que Deus está feliz em você, por exemplo, fumando uma droga qualquer, ou um cigarro, ou usando algum tipo de droga? Tem algum texto bíblico? Não tem. Mas nós entendemos isso como pecado. Sabe por quê? Porque isso desagrada a Deus. O seu corpo
é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, meu irmão, precisa ser templo do Espírito Santo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado em querer demonizar tudo. Tudo é pecado. Não pode jogar bola, não pode ir à praia. Se for à praia, tem que ir de calça jeans, camisa não sei o quê. Não pode nem ficar sem camisa, porque senão, oh meu Deus, aquela coisa toda. E não é bem assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas nós temos que examinar. A nossa vida, ela tem que estar pautada nas Escrituras. O verdadeiro evangelho muda a mente da pessoa. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22. Pois deixando a mentira, fale cada um a verdade uns para com os outros. Às vezes a pessoa está preocupada com a roupa que você está vestindo, mas é um mentiroso, é um caloteiro, é um pilantra. E mesmo que ele não seja um mentiroso, um caloteiro, um pilantra, ele não tem que dizer que é pecado aquilo que a Bíblia não disse que é pecado. Dentro da nossa cultura, qual o problema do camarada usar uma bermuda? Ah, não pode, porque agora eu sou crente. Qual o problema do camarada ir à praia, botar um short? Né? Qual o problema? A mulher botar uma roupa, né? um maiô, ou se quiser botar, bota um maiô, bota um short. Qual o problema? É pecado? Nós temos que parar de ser hipócrita. Muitos pecados estão aí no meio da igreja. Mentira, ganância, orgulho, inveja. E você está aí preocupado com a roupa que a irmã está vestindo, com o brinco que a irmã está colocando. E você é um maldizente, caloteiro, mentiroso, adúltero, mensageiro do cão, disfarçado, travestido de ovelha. Judas Iscariote. Mentiroso, maldizente. E está preocupado com um jovem que está indo para o campo jogar bola. Que não pode jogar bola, que é pecado. Você vai prestar conta diante de Deus. Todos eles prestarão conta diante de Deus. O que Deus espera de nós é um coração puro, é um coração quebrantado. É isso que Deus espera de nós. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que era adúltero, hoje ama a sua família e respeita. Aquele que era caloteiro, hoje paga. A palavra dele é sim, sim, não, não. Aquele que era brigão, hoje ele prega a paz. Aquele que era maldizente, hoje abençoa. Longe de vós toda a amargura, toda a cólera, toda a gritaria. Sejam uns para com os outros, benignos, assim como Cristo os amou. Ame uns aos outros. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos dividir o que é cultura e o que é pecado. E as pessoas têm uma desculpa, arrumaram uma palavrinha boa para desculpar a heresia, porque quando você diz que é pecado aquilo que a Bíblia não diz pecado, você está falando é heresia. É costume nosso. É costume. É mesmo? Imagine só se todo mundo fosse botar costumes e começar a ir para púlpito e pregar como verdade bíblica. Que é isso que vocês fazem. E muitos fazem isso. Vamos pregar o evangelho simples. O evangelho genuíno. O evangelho que transforma a vida. Parem de inventar moda, minha gente. Largue de ser hipócrita, um bando de fariseu. Bando de pilantra. E a maioria desses são pilantra. Esses que criam esses rudimentos aí. É um bando de pilantra, está comprovado. É todos pilantra. Muitos até endemoniados. Safado, bandido. A verdade é essa. Travestido de santidade. A história diz isso. Só ir para a história vai ver. Esses que criaram certas religiões aí, quem eram essas figuras? Quem eram? Os pilantras, que Paulo vai chamar de maldito. Maldito, né? Eu não, é a palavra que diz que é maldito. Então pregue o evangelho simples, pregue o evangelho genuíno. É isso que Jesus espera de nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando o verdadeiro entendimento
da palavra de Deus. Palavra que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para glorificar o nome do Senhor. Antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer qualquer coisa, vá para o espelho e pergunte: o que Jesus faria em meu lugar? Fique na paz, em nome de Jesus.